Não, então, é justamente, eu tô querendo entender todo o processo. Houve a notificação, né? Foi Sim. feita a notificação compulsória e iniciou-se o protocolo. Protocolo. Se não me falha a memória, você pode me corrigir, fique à vontade, né? Você tem o primeiro exame clínico, Isso. que é feito por um médico. Isso. Antigamente precisava ter um neurologista, Hoje em agora dia não precisa mais. É, Não é isso? hoje em dia não. Você tem um segundo, uma Sim. segunda avaliação Aham. por um outro médico. Se não me engano, o período agora diminuiu para 1 hora, Pra não é uma isso? hora, isso. 1 hora de intervalo entre Uhum. uma avaliação e outra. Uhum. Né? Os dois checam todos aqueles sinais clássicos de morte cerebral, né? Ausência dos reflexos, aquilo tudo. Depois disso, você vai fazer o teste da apneia, Uhum. não é isso? Isso. Que você hiperoxigena o paciente, coleta uma gás, depois você desliga o respirador e coleta uma outra gás depois de, Isso, de 10 minutos. 10 minutos. De até 10 minutos ou uma PCO2 acima de 55. Isso. Aí você viu que o paciente não está com drive respiratório. Aham. Ele sozinho ele não Ele respira. respirou, Não exatamente. é isso? E ao final disso, Aham. ele faz um exame de imagem, quer dizer, um método gráfico, perdão, Isso, para poder fechar o protocolo. Isso. É isso? É. Pode ficar à vontade para poder adicionar. É isso, mas não nessa ordem exatamente. Uhum. Antigamente, até 2017, pela resolução do CFM anterior, você tinha 2 exames clínicos divididos em separados de 6 horas cada um, com 2 testes de apneia cada um, e Ok. o método gráfico tinha que ser feito no meio deles. E você não podia fazer um método gráfico ou Doppler ou um eletro para confirmação de suspeita. Você só podia, ou seja, você não podia abrir o protocolo com o método gráfico. Você só podia botar o método gráfico no meio do protocolo. A partir de 2017 isso mudou. Então, como você falou, reduziu para 1 hora. Eu só faço um teste de apneia, porque dentro de 1 hora, um teste de apneia, que já é um teste extremamente estressante, tanto para a equipe assistencial quanto para o próprio possível doador. Uhum. Então você não precisa fazer mais 2, você faz um só. Antes você tinha a obrigatoriedade do neuro, hoje você não precisa ter o neuro, apenas o médico capacitado, aí tem uma série de pré-requisitos para esse médico ser considerado capacitado. Você consegue hoje abrir o protocolo com o método gráfico. Então eu consigo hoje, dentro da minha unidade, eu estou com uma suspeita de morte cefálica. Então, que antigamente você te suspeitava, pedia o método gráfico, realmente não tinha fluxo, não tinha atividade elétrica, aí sim você abriu o protocolo, aí sim que você ia fazer outro método gráfico. Então hoje você consegue fazer abrir o seu protocolo já tirando a sua dúvida. Uhum. Entendeu? Eu tive um caso até relativamente recente, acho que foi uns 3, 4 meses atrás, uma captação que eu fui fazer e era uma senhora, devia ter seus 60 e alguma coisa, que ela tinha internado com quadro de AVC e ela foi fazer uma angiografia das carótidas. Uhum. E quando injetaram um contraste para poder estudar os vasos cerebrais, não tinha fluxo cerebral. Aí falou, opa, Exatamente. provavelmente essa doente tem morte cerebral. Exatamente. Aí o protocolo começou com o método gráfico, né? Exatamente, é isso. Então a Hoje em ordem dia ela você não pode. é mais mandatória. Não, é do mandatório. Eu não posso abrir o protocolo com teste de apneia. Isso eu não posso. Ok. Mas eu posso abrir ele com método gráfico. Você já tira a sua dúvida e já abre o protocolo ao mesmo tempo. Entendeu? E nisso você poupa tempo, poupa burocracia. Isso. E só ressaltando, já que a gente está aqui falando da enfermagem, esse diagnóstico é um diagnóstico médico, né? Então, assim, enfermagem não dá diagnóstico de morte nem diagnóstico de doença. Enfermagem dá diagnóstico de cuidado. Isso. Então, preciso sim auxiliar ou ajudar muitas das vezes o médico a fazer, porém, quem dá esse diagnóstico é um diagnóstico médico. Tá? Perfeito. Só para a gente deixar claro, se, enfim, galera leiga que vai assistir e tal, a gente está falando tanto de enfermeiro, diagnóstico de morte cefálica, quem faz os exames é o médico. É ele que dá esse diagnóstico. Entendeu? A gente vai participar de todo De todo o momento, a gente vai processo. participar de todos os testes, mas essa chancela final, ela é médica. Ela é médica. Perfeito. E quando a gente fala de método gráfico, Uhum. quais são os exames que a gente tem que são usados rotineiramente, né, para fechar o protocolo? Então, de padrão ouro você tem... Padrão ouro não. Você tem o mais usual, que é o eletroencefalograma, e o Doppler transcraniano. Aí outras coisas tem a geografia, depende da unidade, mas hoje em dia nossos maiores doadores vêm de centros públicos, que você tem, às vezes, muito escasso desses recursos. Então, os mais fáceis, tanto de locomoção quanto de enfim, aplicabilidade é o eletroencefalograma e o Doppler transcraniano, é o que mais se usa. Entendi. E daí fez-se o diagnóstico, né, de
qualquer que seja, fechou o protocolo, Aham. confirmando a morte cerebral. A partir daquele momento, esse paciente já é considerado morto clinicamente? Sim. Sim. Então, Inclusive, pode falar. a partir desse inclusive a partir desse encerramento do protocolo, que posteriormente, quando vier a data do óbito, o horário do óbito, vai vir daí, desse encerramento. Isso é uma coisa bem complicada. E a gente passa isso muitas das vezes com os próprios hospitais onde estão os doadores. Por quê? Qual é a data do óbito? A data e a hora do óbito? É a data e a hora do último exame clínico. Ou o exame clínico, ou o método gráfico. Quem foi o último? Essa é a hora. Quando houve a constatação de que Exatamente. aquele paciente já estava em óbito. Quando... Foram cumpridas todas as etapas do processo. É isso. Exatamente. Então, a última parte A dessa última etapa parte. vai ser o horário que vai ser Exatamente. declarado como óbito. Aí você vê muitas coisas acontecendo, e a gente já viu isso em algumas captações, enfim, tantas que a gente já foi, é que a equipe do centro cirúrgico quer saber quem dá o atestado de óbito. E você vê uma fragilidade, e eu acho isso bem interessante, você vê uma fragilidade também na equipe profissional. Porque a sociedade como um todo, ela associa a vida ao coração. Uhum. Ela não associa a vida ao cérebro funcionando. Até as mídias contribuem para Exatamente. isso, né? Né? Você pensa em vida, você pensa no barulho do coração batendo. Você pensa em morte, você pensa no monitor parando de apitar ou apitando continuamente. Exatamente. E sem o cérebro funcionando e mandando os impulsos, cara, o coração não vai bater. Eu acho que vale muito ressaltar isso até... Vocês são entrevistados, mas eu vou dar um espetáculo de vez em quando. Vale ressaltar, deixar claro que a morte cerebral ela é uma lesão cerebral irreversível. Irreversível. Então, a partir do momento que o protocolo foi fechado, esse paciente foi considerado com morte cerebral, ele não volta mais. Então, não é um coma que o cara vai acordar Exatamente. dali a algum tempo. Não, esse cara está clinicamente morto, ele não tem volta. Exatamente. Ele só está com o coração batendo. Isso aí. Então, por mais que seja difícil entender, é uma realidade que precisa ser dita. Sim. Né? Eu assisti uma aula recente de uma professora, acho que ela é do Sul, não esqueci o nome dela, mas ela fala que ela orienta a equipe dela, ela como médica, ela coordena uma CIDOT no Hospital do Sul. Ela coordena junto com o enfermeiro. E ela fala para a equipe, olha, quando for conversar com a família de um doador, não use a morte cerebral. Morte. O termo é morte. A família precisa compreender que aquele paciente já está morto. Perfeito. Né? É uma morte clínica, porque ainda tem algumas coisas funcionando. Sim, exatamente. Mas é uma lesão irreversível. Ele não Sim. sai daquele quadro. Né? Se você mantiver o suporte, talvez ele... Cara, mas eu vou te falar, isso é difícil não só para a família entender. Isso é difícil para o profissional falar. Sim, sim. O que o Programa Estadual de Transplante tem um curso que é o Comunicação de Mais Notícias para a doação de órgãos. E quando a gente bota o profissional médico para falar da morte, dar o diagnóstico de morte, muitos deles não se sentem seguros em falar que o paciente está morto. Já escutei inúmeras coisas. A cabeça está morta e o corpo está vivo. Ele está parcialmente morto. É simples. Morte é uma coisa, como você falou no início, que realmente é um tabu de ser falado. Né? Você não conversa na sua mesa de jantar como você quer ser enterrado, que roupa você quer usar, como você quer seu velório, mas você conversa como você quer seu casamento, o aniversário do seu filho, enfim. Então é difícil tanto para o profissional quanto o leigo para escutar. Então, é o que a gente fala no curso. Doutor, mata o morto. Precisa matar o morto. Diz para a família, é só falar. Ele está morto. Não precisa tentar enrolar a família. É só você dizer o que está acontecendo. Entendeu? Essa é a grande questão.